Olá pessoal, estou aqui de novo, né? Novamente propondo alguns comentários a partir de algumas citações que eu coloquei no Instagram, né? No Instagram Psicanálise Saber e Citação, onde eu coloco citações das leituras que eu venho fazendo, compartilho lá, né? E já tem um tempo que eu venho comentando, né? Recentemente, algumas das citações que eu coloco, contextualizando elas um pouco mais, né? E recentemente eu postei uma citação da Santa Teresa d'Ávila, né, desse livro que é a autobiografia dela, né, Vida de Santa Teresa de Jesus, né, em que ela relata uma visão que ela tem de um anjo, né, de um anjo que a transpassa com uma lança, né, e que ela tem toda uma sensação, né, que ela descreve como arroubos, né, que ela experimenta na sua experiência religiosa, mística, né, e que serviu, né, como inspiração, né, para o Bernini fazer a escultura, né, do êxtase de Santa Teresa, né, que é essa escultura que inclusive está na capa, né, do seminário 20 do Lacan, né? E então fiz na verdade eu coloquei, né, uma série de citações da Santa Teresa, né, em que ela dizia das suas experiências místicas, né, nesse livro, né, nessa autobiografia que ela escreveu, inclusive essa visão com o anjo. Então postei lá, porque, né, estou trabalhando no Seminário 20, no curso com os alunos do CEP, né, Introdução à Psicanálise Lacaniana. A gente está abordando o Seminário 20, então peguei na biografia da Santa Teresa algumas citações que vão inspirar o Bernini a esculpir essa obra de arte, e que o Lacan, após visitar essa obra, volta, né, numa de suas aulas, mencionando o que ele chama do gozo místico da Santa Teresa, que ela chama de arroubo, de êxtase, né, e que ela também descreve como gozo várias vezes na obra dela ali, né? Então, a citação que eu peguei, né, ela diz assim, né: quis o Senhor conceder-me algumas vezes esta visão. Vi um anjo perto de mim, ao lado esquerdo, em forma corporal, coisa que não costumo ver senão por milagre. Vi-lhes nas mãos um grande dardo de ouro, e na ponta da arma parece-me ver um pouco de fogo. E parecia que me enfiava pelo coração algumas vezes e me chegava até as entranhas. Ao tirá-lo, cuidava eu que as levava consigo e me deixava toda abrasada num grande amor de Deus. A dor era tão forte que me fazia soltar gemidos. Não é dor corporal, mas espiritual, embora o corpo não deixe de ter participação, e grande, né? Então ela escreve isso, né? Está no capítulo 29 da biografia dela, uma descrição. A gente vê aqui, né, os gemidos, a participação do corpo, né, como que ela tem um estado, né, e ela própria chama, né, de um estado, em outras citações, depois eu vou ler algumas, ela chama de gozo, né? Ela tem um gozo, uma satisfação, né, uma experiência que o Lacan vai ajudar o Lacan, a partir da própria obra do Bernini também, né? Ele olha e diz assim, olha para a cara dela, né? Olha para a descrição, seja do livro ou seja da própria escultura do Bernini, né? Santa Teresa está gozando, né? E aí, claro, gozando aqui no sentido, né, o Lacan coloca, de jouissance, né, de fruição, né, de satisfação, né? Não necessariamente esteja ligado ao orgasmo, né? Mas a gente vê inclusive algumas coisas na descrição da santa que lembra um pouco o gozo sexual também, né? Mas isso não é o mais importante, né? O que o Lacan está mencionando é que tem uma
uma experiência de satisfação, de fruição, que ela própria chama de gozo, que o Lacan vai chamar de gozo, né, que nos ajuda a entender uma modalidade de gozo que aparece no Seminário 20, que é o que o Lacan vai chamar de gozo feminino, gozo não fálico, gozo suplementar, outro gozo. Então, ao longo do Seminário 20, né, tem nomes diferentes que o Lacan vai nomear para essa experiência, não só a experiência mística, tá? Essa experiência de gozo, vou chamar até, eu acho, que descreve melhor esse conceito do Lacan, a expressão gozo não fálico, né? Então, o que seria isso, né? É um seminário que o Lacan aborda muito sobre o amor. Ele começa falando de gozo, depois ele passa muito pelo campo do amor, e ele chega a pensar essa divisão, né? Inclusive vai ser nesse seminário que tem a tábua da sexuação, né? O que é o gozo do lado do homem, o que é o gozo do lado da mulher. Com todo o problema, né, que isso também tem, essas nomenclaturas, as críticas, né, que as feministas vão fazer, né, Judith Butler, Paul Preciado, né, vem tecendo algumas críticas que eu acho que é interessante de nós analistas também escutarmos e processados e responder algumas, e também ver o que é que da obra psicanalítica de fato é marcada, por exemplo, por um binarismo, né, por uma separação, homem, mulher, o que não é exatamente assim, que está aqui na obra do Lacan. Então eu vou fazer um comentário meio breve, mas pretendo contemplar um pouco também essa discussão. Mas o fato é que o Lacan separa assim, né, o gozo do homem e o gozo da mulher, né? Qual que é a perspectiva do Lacan, né? Isso vem desde o Freud. O Freud ele já pensa a libido, né, as pulsões, como tendo um certo destino de totalização, de unificação, né? Elas começam com pulsões parciais, divididas, o corpo fragmentado, né? Mas é como se através do processo de desenvolvimento psicossexual, né, que o Freud vai descrevendo as fases, fase oral, anal, e na fase fálica, houvesse uma unificação da pulsão, da nossa sexualidade, da nossa libido, né? E que se dá através do falo, né? O Freud vai colocar ali, na obra do Freud é um pouco até ambíguo isso, né? Tem hora que o falo parece representar algo mais simbólico, né? E tem hora que o falo parece muito se confundir com o pênis mesmo, né? Tem algumas descrições do Freud, embora a gente sempre demarca, né, que não é exatamente do pênis que o Freud esteja falando, mas alguns momentos da obra dele, ele vai falar do falo muito nessa perspectiva do pênis, né? De como se fosse esse órgão que concentra a potência, vamos dizer assim, sexual, libidinal, pulsional do sujeito, né? No homem. E na mulher não teria esse órgão, né? Ou esse significante, que é a partir desse ponto que o Lacan vai interpretar, né? O Lacan vai pegar o conceito de falo freudiano e demarcar muito essa vertente simbólica, né? O falo como um significante, como alguma coisa que circunscrevesse, como algum significante, com alguma representação que circunscrevesse esse gozo, essa jouissance, essa satisfação, essa pulsão, essa libido, né? Não precisa ser exatamente o pênis. Mesmo em Freud vai dizer, né, que tem várias coisas que representam o falo, né, o dinheiro, o carro, etc. Isso já está mais ou menos em Freud, mas eu percebo em Freud uma confusão um pouco maior do que em Lacan. Lacan separa mais essa função simbólica do falo, né? Então, entendendo isso, né, acho que o primeiro ponto para a gente compreender essas discussões do Lacan sobre o gozo místico, o gozo feminino, o gozo suplementar, entendendo, a gente primeiro precisa entender isso, né, que tem desde a teoria freudiana uma ideia de que a pulsão, ela é de princípio, vamos dizer assim, difusa, né, ela tenderia a se concentrar num significante, num órgão, num objeto, né, que circunscreve essa função, essa pulsão que totaliza ela, mais ou menos, porque o próprio Freud vai sempre dizer também que isso não é essa totalização da pulsão que ele coloca ali, principalmente na puberdade, né, lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né, ele sempre vai dizer que é meio incompleta, né, mas teria essa tendência.
da pulsão se reunir, né, se unificar em algum significante, algum órgão assim. O que o Lacan vai apontando aqui, quando ele, depois de explorar a questão do gozo, da relação sexual, né, o que o Lacan vai abordar é que na satisfação pulsional existiria então um gozo, que seria isso que o Lacan vai chamar de gozo masculino, do gozo do lado do homem, né? E aí tem alguns problemas que o próprio Lacan vai dizer aqui, que não significa que as mulheres não possam ter esse gozo, não significa que não haja mulheres fálicas, o próprio Lacan, isso vai estar no seminário 20 mesmo, né? E que não significa que o homem está condenado a sempre estar desse lado, né, do gozo fálico. Mas o fato é que o Lacan vai chamar de gozo fálico, vai chamar de gozo masculino, vai chamar de gozo do homem, né? E a gente pode discutir o impacto que essas palavras têm na cultura, o quanto que essas expressões já são um reflexo das estruturas sociais, né? O que de fato elas podem, vamos dizer assim, representar, né? Ou repercutir, né? Reproduzir preconceitos. Isso tudo eu acho que é uma discussão que vale a pena o psicanalista fazer, mas o que o Lacan está chamando aqui de gozo do homem, gozo fálico, né, é esse gozo circunscrito, né, a um significante, né, esse gozo que de certa maneira ele está contido, né, e é claro que no própria experiência corporal, anatômica do homem e da mulher, a gente de fato encontra um eco disso, né? A gente tem o gozo, aí estou dizendo o orgasmo propriamente dito, né? O orgasmo masculino muito mais concentrado num órgão, né, do que o feminino, que pode ser um orgasmo clitoriano, um orgasmo vaginal, né? A questão dos orgasmos múltiplos, né? Da quantidade de orgasmos da mulher, de como isso se espalha no corpo da mulher. Parece de fato, né, assim, que a gente pode encontrar um correspondente anatômico de um gozo mais difuso no campo do corpo da mulher do que do homem. Mas como eu disse, o que o Lacan está tratando não é exatamente da anatomia, mesmo que isso passe também pela anatomia, mas o que o Lacan está dizendo, duas formas de gozo que extrapolam até esse campo, vamos dizer assim, corporal, do gozo sexual, do gozo ali enquanto orgasmo. Tá? O que o Lacan está falando é de satisfação pulsional. E a satisfação pulsional teria para o Lacan, então, dois modelos, né? Um fálico, que a gente poderia até, como uma representação, pensar no homem, no pênis, né? Na satisfação, vamos dizer assim, masculina, sexual, que se concentra tanto no pênis, né? Principalmente no orgasmo. E, de outro lado, né? Como uma representação também desse outro gozo, o orgasmo feminino um pouco mais difuso, né, e algumas experiências bem mais difuso, né, tem mulheres que descrevem assim, o orgasmo, né, de forma, vamos dizer, menos concentrada ali na região da genitália, né, enquanto o homem estaria mais preso a esse gozo que o Lacan vai chamar de gozo fálico. Então o que o Lacan vai construindo ao longo do seminário 20 é essa possibilidade que ele chama de um gozo suplementar, ou seja, de um outro gozo para além do falo, que as mulheres experimentariam mais, né, por questões anatômicas, por questões culturais, sociais, a gente pode discutir tudo isso, acho que isso se mistura, né, mas é disso que o Lacan está falando. E aí o Lacan vai então recorrer aos místicos de forma geral, tá? E a Santa Teresa, ela entra dentro de uma escritora, né, dentro desse grupo de escritores místicos, ou seja, escritores que relatam experiências pessoais assim, do âmbito do inexplicável, do indizível, do que é difícil até de colocar palavras, né, dessas experiências religiosas, né? Então Lacan abarca um grupo, vamos dizer assim, desses escritores como alguém que desse notícia desse gozo suplementar, desse gozo, vamos dizer assim, que está para além do gozo fálico, do gozo circunscrito a um significante, né, circunscrito a um órgão, né, circunscrito a um limite, né, como se tivesse um limite. E aí o Lacan, então, né,
menciona, né? Ele começa mencionando, na verdade, a Adewish d'Anvers, né? Que é a Adewish da Antuérpia, né? Que é uma escritora também, né? Mística, que vai descrever também essa experiência, né, religiosa, né? Eu até coloquei também algumas citações da Adewish, que vou ler ela aqui, né? Olha como ela também descreve uma experiência desse tipo, né? Ela diz: a chama arde sem cessar na medula de minha alma. Enquanto escutava, de repente, me senti inflamada desde dentro, e a coisa foi tal que me pareceu que a terra inteira ia se consumir nas chamas que sentia dentro de mim. O amor é tudo, né? Ela escreve isso no livro Deus, Amor e Amante, né? Olha, outro exemplo. Ela diz: dilata teu espírito com o sublime desejo da totalidade de Deus. Dispõe tua alma para gozar do amor todo-poderoso de nosso Deus, além de toda suavidade. O que Ele goza-o Ele próprio em sua suave fruição. Vocês percebem que aqui tem toda uma descrição dessa experiência com Deus, que quase que mistura essa coisa assim sexual com religiosa, né? O sagrado, o profano, né? Mas principalmente tem algo da ordem do indizível, assim, uma experiência assim, de gozo que não está assim, um gozo sexual, tive um orgasmo, né? De uma sensação que lembra, né? Que é isso, né? Experiência de transe, de êxtase, de alguma satisfação pulsional que não está limitada, circunscrita, condensada numa experiência, vamos dizer assim, mais nomeável, específica, né? Então o Lacan começa falando primeiro dessa escritora, né? Eu não sei se exatamente a pronúncia é essa, né? A Adewish d'Anvers, né? Mas depois ele vai citar também, isso é interessante, que ele inclusive cita um homem, né? Para também dizer assim, olha, tem alguma coisa desse gozo, dessa experiência, que não é exatamente as mulheres, né? Quando ele diz do gozo feminino, do gozo da mulher, né? Do gozo místico, ele não está dizendo exatamente que é algo que apenas as mulheres possam experimentar, né? Ele cita o São João da Cruz, né? Ele diz, olha, é algo de sério, né? Esses gozos, essas experiências, ele diz, né? Isso acontece mesmo, né? Eles vivem isso, né? Sobre o qual nos informam algumas pessoas, e mais frequentemente mulheres, mas não apenas mulheres. Aí ele diz, ou bem gente dotada, como São João da Cruz, porque não se é forçado, quando se é macho, de se colocar ao lado, né, desse gozo fálico, né, desse gozo não fálico, né, ou melhor, do gozo fálico, né, quando se é macho não precisa se colocar no gozo fálico, né, ou seja, tem alguma coisa que ultrapassa esses dois lugares, né? Ele cita também um outro místico, né, que é o Ângelus Silesius, mas para dizer o seguinte, que o Ângelus Silesius, embora escreva, né, experiências místicas, ainda funciona, na visão do Lacan, como um gozo fálico, como alguém que está dentro dessa experiência, né? Ele diz, olha, Ângelus Silesius, por exemplo, né, quando ele confundir seu olho contemplativo com o olho com que Deus o olha, isso bem deve, por força, fazer parte do gozo perverso, ou seja, está dentro do gozo, dentro dessa experiência de gozo fálico, né? Quando o Ângelus Silesius escreve, né, uma citação que até o Barthes coloca também no prazer do texto, né, que é o olho com o qual vejo Deus é o mesmo olho com o qual ele me vê, né? Para o Lacan, essa experiência está dentro ainda não é a experiência de gozo descrita pela Radewish de Antuérpia, pela Santa Teresa d'Ávila e por outros místicos, né? Para o Lacan, eu não conheço exatamente a obra do Ângelus Silesius para concordar ou não com Lacan, mas a leitura do Lacan é que ele ainda estaria no gozo fálico, mas não é por ser homem, tanto é que São João da Cruz, para o Lacan, não está. Entendeu? Eu acho que essa é uma diferença importante. E aí vem, então, a citação do Lacan. Né? Ele vai dizer, logo em seguida, depois de falar, né,
da Andeviste de Antuérpia, de Andevés, né? Depois de falar de São João da Cruz, depois de falar de Ângelo Silésios, ele diz, para Radevich em questão, né? De novo citando Radevich, como para Santa Teresa, olha eles colocando aí, né? Basta que vocês vão olhar em Roma a estátua de Bernini, né? Vai lá olhar que vocês vão ver que ela está gozando, né? Para compreenderem logo que ela está gozando, não há dúvida. E do que é que ela goza? É claro que o testemunho essencial dos místicos é justamente o de dizer que eles os experimentam, mas não sabem nada dele. Ou seja, experimenta aquele gozo, mas não sabe dizer, porque justamente é um gozo não fálico. É um gozo que não está circunscrito às palavras, que não está circunscrito a um órgão, que não está circunscrito a um significante, né? Essas jaculações místicas não é lorota, nem só falação, é em suma que se pode ler de melhor, né? Ou seja, isso existe, né? E aí o Lacan mais adiante diz, eu creio no gozo da mulher, no que ele é a mais, por isso que ele vai dizer que é um gozo suplementar, a mais no sentido de ser além do fálico, né? E não, ele diz, não é complementar, porque senão se complementasse ia completar algo, não é algo que fica não fechado, né? Eu creio no gozo da mulher, no que ele é a mais, com a condição de que esse a mais vocês lhe colocam um anteparo antes que eu tenha explicado bem, né? E é interessante que o próprio nome do livro, né, do seminário, né, mais ainda, né, encore, né, em francês, que é uma expressão que quer dizer isso, né, mais ainda, né, continua, é uma expressão que até aparece na cena sexual, né, de uma pessoa pedindo mais, né? Esse gozo é o gozo não fálico, tá? Então, quando Lacan cita Santa Teresa, quando Lacan, né, o Millet escolhe para representar, né, a capa do seminário, a estátua do Bernini, é disso que se trata. Ele está falando do gozo não fálico, né, que homens também podem experimentar, tá? Então a gente teria, que isso é importante dizer também, porque o próprio Lacan está dizendo, olha, isso tem uma razão, né? Se a gente pensar, olha, o gozo fálico do lado do homem e o gozo não fálico do lado da mulher, mas isso não é uma regra absoluta, né? Existe esse transe, né? E aí a gente pode até entrar na discussão, né, com as feministas, com o Judith Butler, com o Paul Preciado, se o Lacan ele não leva adiante o binarismo do Freud, porque o Freud é totalmente, né? O Freud é binário. O Freud vai dizer o complexo de Édipo feminino, o complexo de Édipo masculino, né? Ele vai dividir, vai dizer, inclusive, uma frase bem problemática, né? Que a anatomia é o destino, ou seja, se nasceu mulher tem um destino a se cumprir ali, nasceu homem tem um destino pulsional. Claro que, por outro lado, também Freud vai revolucionar e criticar muitos padrões, né, muitas divisões que são feitas nessa questão de gênero, né? Mas na sua teoria a gente encontra a teoria binária. O Lacan ele continua nesse binarismo, uma vez que ele separa o gozo do homem e o gozo da mulher, né? Essa é uma crítica que a psicanálise recebe, que eu acho que é interessante da gente pensar sobre ela. Uma resposta a essa crítica que eu acho bem interessante é justamente de dizer que o que o Lacan está propondo aqui não é um binarismo, né? O Safato, por exemplo, Vladimir Safato, interpreta dessa maneira. Eu acho muito interessante, né? O que ele está dizendo aqui é de um monismo. Na verdade, não é que existem dois sexos, o homem e a mulher. Na verdade, existe um sexo só para o Lacan, que é... Por que ele coloca o do homem, né? Ele vai dizer, inclusive, que a mulher não existe. Mas por que é o sexo do homem, o do fálico, né? Porque é ali que a gente pode dizer o que é um homem e o que é uma mulher, através desse limite significante. Então, mesmo que você diga o que é uma mulher, né, você vai estar sempre nesse campo fálico, da definição, da circunscrição do gozo, né? Então, quando Lacan diz só existe um sexo, só existe o sexo, fala que é onde se determina algo do sexo, quer dizer que fora disso, né, fora das determinações fálicas, né, é um oceano a céu aberto, né? Ou seja, não tem delimitações. E o gozo feminino, para Lacan, o que é a mulher, ou o que não é a mulher, seria justamente isso que está fora da ordem fálica. Então,
Quando a gente diz a sociedade é binária, a gente poderia dizer no linguajar lacaniano que a sociedade é fálica, né? Que ela diz, ó, homem goza desse jeito, homem faz isso, mulher faz isso. Então quando diz, ó, todas as mulheres têm que ser iguais, todas as mulheres, sei lá, têm que usar burca, né? Todas as mulheres têm que fazer tal coisa, isso é uma coisa fálica, mesmo que esteja dizendo da mulher, né? E quando diz do homem também, todos os homens têm que usar terno, todos os homens têm que usar não sei o que, né? As mulheres não podem andar na rua a tal horário, os homens... Essa separação ela já é um mundo fálico, uma ordem fálica, de circunscrever as coisas, né, separadamente, assim, quase com uma coisa meio obsessiva, né? O lado não fálico é justamente o lado do trânsito, né? Trans. Então, quando a gente discute o não binarismo, por exemplo, né? Para o Lacan, o não binário, né? Ele não chega a descrever isso, mas eu interpreto assim, o não binário é que está fora dessa lógica fálica de dividir o que é o homem, o que é a mulher. Por isso que o Lacan vai dizer que a mulher não existe. Ou seja, porque isso que ele coloca do lado não fálico, é claro que causa confusões, né? Dizer a mulher não existe, né? Mas ele está dizendo que o que está na ordem não fálico não existe no conjunto a mulher, o homem. Nesse lado não fálico não existe, né? Então, como não existe o homem, a mulher, ele tem que ser contado de um a um. Por isso, só que como Lacan separa o fálico do lado do homem e o não fálico do lado da mulher, então ele vai dizer, a mulher não existe. Mas a gente poderia pensar também que isso poderia servir para uma discussão sobre o que é o homem, sobre o que é a criança, sobre o que é o idoso, sobre o que é o homossexual, o negro, que eles formam um conjunto só na ordem fálica. Na ordem não fálica, né, eles não formam um conjunto, não tem um conjunto, os homossexuais são todos iguais, são todos assim, né? É um a um, os homens, então tudo isso, para a gente contar um a um, a gente está saindo da lógica fálica, por isso está indo do lado da mulher. E o Lacan vai dizer, e a mulher então não existe. Então eu sei que tem uma confusão nesse trânsito, né? Por conta das nomeações que o Lacan escolhe também, não estou dizendo que são por acaso essas nomeações, mas eu acho que para a gente, enquanto psicanalista, é mais importante a gente entender não só o nome dado, claro que o nome também importa e tem efeitos, mas entender assim, a lógica, né? Tem uma lógica fálica, do gozo fálico, uma lógica não fálica. A lógica fálica, o Lacan chama do homem, e aí então o homem existe, o homem forma um conjunto, né? Que a gente poderia organizar as coisas assim, os homens, as mulheres, os homossexuais, os heterossexuais, os brancos, os negros, né? E separando isso como se formassem conjuntos, né? O idoso, a criança, e isso tem o seu lugar na sociedade, inclusive politicamente, discussões, luta por direitos e tudo mais. Do outro lado, a gente teria uma experiência de satisfação assim, única, não recortada, não circunscrita a um significante, né? Então uma mulher não faz parte do conjunto das mulheres, elas não são iguais, né? Ela é contada uma a uma. E o mesmo a gente poderia aplicar para outras categorias, desde que a gente tivesse nessa lógica feminina, né? Agora, qual é o problema disso? O problema disso também é que sim, eu concordo com algumas críticas que são feitas, isso pode reforçar alguns preconceitos. No sentido, por exemplo, da mulher ser louca, né? Porque afinal de contas esse gozo místico, esse gozo não circunscrito, é nomeado como gozo feminino, né? Por outro lado, a gente pode pensar também que é algo que o Lacan valoriza muito, esse gozo místico, esse gozo não organizado pelo fálico, né? Um mundo mais feminino para a psicanálise, por exemplo, seria um mundo menos fálico, um mundo menos, né, ditatorial, onde divide o que é do homem, o que é da mulher, o que é do homossexual, o que é do heterossexual, né? De poder algo mais fluido, né? Seria um mundo mais feminino, né? Talvez até, por isso que eu digo, não binário, talvez estaria mais desse lado. E por isso que o Vladimir Safato vai dizer que o Lacan não é binário. Ele vai dizer que o Lacan é monista. Só existe um sexo. Então, se a gente está falando de um grupo, a gente está falando dentro da lógica fálica. A gente estaria dentro do masculino. O feminino seria justamente o que não existe enquanto conjunto, que não forma conjunto, precisa ser contado um a um. Bom, então é isso, né? E aí o Lacan vai usar, então, por isso que eu citei, né, a Santa Teresa d'Ávila, esse livro dela, né, a vida, a autobiografia dela, tem várias outras citações dela, eu vou ler algumas aqui, em que a gente vê
assim, como que ela tenta transmitir uma experiência de gozo, vamos dizer assim, não fálico, que serve muito para exemplificar, para ilustrar essa teoria que o Lacan desenvolve no Seminário 20. Vou ler algumas dessas citações. Olha só o que ela escreve aí no capítulo 10. Ela diz assim: de nenhuma maneira poderia duvidar estar o Senhor dentro de mim. Essa experiência que mistura, né, experiência religiosa com a experiência sexual. Ou eu toda engolfada nele. Primeiro tivera eu continuamente um sentimento de ternura, da qual creio que é possível obter-se uma parte. Um prazer que nem bem é todo sensual, nem bem todo espiritual. Tá vendo essa mistura? Não todo, né? Não todo. Lacan vai falar muito isso, né? Não todo fálico. A mulher não é toda, né? Não toda fálica, né? A Santa Teresa quase diz isso, né? Não no sentido da mulher, mas do espiritual, né? e do sensual, né? Não todo sensual, não todo espiritual, né? É totalmente dado por Deus. Parece-me bem essa comparação que agora me oferece, que esses gozos, então ela chama essa experiência que ela tem de gozo, né? Esses gozos da oração são como devem ser os gozos dos que estão no céu. Em outra passagem ela diz, olha, pensar na glória que esperamos e no amor que o Senhor nos teve e na sua ressurreição infunde-nos um gozo que não é de todo espiritual, nem sensual, mas gozo virtuoso e sofrimento muito meritório, né? Nos gozos daqui de baixo, suponho que a maravilha descobrimos onde está o contentamento. Nunca lhes falta um senão, né? Os gozos fálicos têm um senão, tem uma barra, tem um limite, né? Agora, nos gozos do céu, que a gente poderia pensar assim, no gozo não fálico, tudo é sim enquanto duram. O não vem depois, por vermos que se acabou e não podemos recobrar, nem sabemos como. Mesmo que se façam penitências, orações e todas as demais coisas, se o Senhor não nos quer dar, de pouco rendem. Outra citação, né? Bom, quando digo gozos, falo de um prazer suave, forte, profundo, deleitoso, calmo, e não de pequenas devoções da alma, lágrimas e outros sentimentos ínfimos, flores diminutas, que ao primeiro e leve ar de perseguição se perdem. Não as chamo devoções, embora sejam bons princípios e santos sentimentos. Não chegam, contudo, para determinar se são efeitos do bom espírito ou do mal. Então tem uma série de citações que eu coloquei, quem quiser pode visitar lá, mas eu coloquei algumas outras também, mas não vou ler todas, que diz dessa transmissão da Santa Teresa, né? Lembrando que a Santa Teresa, ela está nesse momento tentando descrever os estágios de oração, né? Ela coloca assim que tem 4 tipos de orações, né? Que ela compara assim, a primeira oração é como você pegar água no poço, você que tem que ir lá, você que fala com Deus, você que, né, que protagoniza, exercita ali algo, né, para comunicar com Deus, né? Ser o primeiro nível de oração. O segundo nível é como se você esqueci exatamente, como se você fizesse um furo na terra e dali jorrasse alguma água, né? Mais ou menos isso que ela coloca, né? Que seria como se fosse, você faz um trabalho, mas de certa maneira tem um Deus também, né, chegando até você, assim, algo mais ou menos assim. O terceiro estágio, acho que ela compara com o rio, né? O rio, ou seja, a água do rio, né, onde você já tem um protagonismo menor, já é mais fácil, você já recebe aquela água, né, para regar as plantas, já um pouco pronta, assim. E o quarto nível seria o da chuva, né, ou seja, aquele que ela chama de oração silenciosa. Você não precisa falar tanto com Deus, é mais você recebendo de Deus do que exatamente dialogando com Ele, pedindo alguma coisa, né? Então é nesse nível, nesse quarto ponto, né, que ela vai dizer assim, né, das chuvas frequentes e copiosas, né, que alimentam a alma, né? Ali que vai estar o que ela chama dos arroubos, né? Ela vai chamar de arroubos, de êxtase,
de gozo, né? Exatamente nesse momento, né? Inclusive eu coloquei uma citação também lá, né? Vou ler aqui, que fala sobre essa diferença, né? Do arroubo e da união, né? Quisera eu saber declarar com o favor de Deus a diferença que há entre a união e o que chamam arroubo, né? Arrebatamento, êxtase, transe, né? Ou elevação, ou voo do espírito, né? O arrebatamento, que tudo é um só. Digo que todos esses nomes diferentes significam uma única coisa, que também se chama êxtase. Grande é a vantagem que tem sobre a união, produz efeitos bem maiores e outras várias operações. Ou seja, é mais do que a união com Deus, né? Ela diz assim, quase que de um arrebatamento, uma confusão, assim, né? Onde o corporal e o espiritual, o sensual e o espiritual, meio que perdem qualquer limite, né? É como se ela tivesse entregue, assim, né? A esse gozo com o outro, assim, né? E aí, por isso, lá que eu vou chamar de outro gozo, gozo suplementar, gozo místico, mas também de gozo feminino, né? Pensando dentro dessa lógica que eu falei de a mulher, né? E por isso lá que vai dizer que a mulher não existe, porque se a gente está no campo do feminino, se a gente está no campo do não fálico, nada circunscreve, nada captura o que é uma mulher, né? Ou o que é qualquer outra coisa, a gente poderia pensar, né? Porque a gente está nesse campo do feminino, desse gozo não fálico. Bom, é claro que é complexo, né? É um seminário difícil, mas espero que tenha contribuído aí, tanto compartilhando as citações, que essa que é a missão, né, lá da página, é compartilhar com vocês, com as pessoas, né, as leituras, as anotações, os fichamentos que eu ando fazendo sobre o que eu leio, né, mas espero que além disso também tenha ajudado a compreender um pouco do pensamento lacaniano e por que o Lacan recorreu a Santa Teresa d'Ávila, né, essa santa espanhola, né, que o Bernini retratou tão bem na sua escultura. Então, se você gostou aí, né, compartilhe, curte o sininho, siga a gente, né, porque isso acaba nos ajudando também a continuar produzindo vídeos aqui no canal Psicanálise Saber Citação. Beleza? Então, aquele abraço, pessoal.